entender melhor esse nosso mundo, né? Entender o nosso país, o nosso estado, o nosso município. Hoje a gente convidou aqui ele que é advogado há 35 anos, ele é especialista em direito penal e direito processual, ele foi juiz eleitoral, secretário de Justiça e Trabalho do governo do Pedrocian, e me disse aqui que o Pedrocian dava uma liberdade tremenda para ele poder fazer, né, o seu trabalho, topava tudo, ele disse, o Pedrocian. Além de professor universitário por 26 anos, quem está aqui comigo é Nilley Amarília, que é advogado e veio conversar conosco sobre a liberdade de imprensa. Veio falar um pouco sobre o Supremo Tribunal Federal, veio falar sobre comunicação, o que somos e onde estamos e para onde iremos. Muito bom dia, Nilley, seja bem-vindo, obrigado pela presença aqui no Café com Blink. Bom dia, Tatá. Bom dia, ouvintes da Blink. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Nilley, você é um homem com 60 anos no lombo, você mesmo disse, e já experimentou e já sabe, né, das nuances, né, do direito, da jurisprudência. Você já tinha visto o empoderamento desse porte no Supremo Tribunal Federal na tua história? Porque o STF, que deveria ser o guardião da Constituição, hoje é um grande censor de liberdade de imprensa no Brasil. É quase antidemocrático em alguns momentos. Não é um contrassenso? É um contrassenso total. E mais, não é? O STF pratica agora um ato ao censurar a revista Cruzoé que nem na ditadura aconteceu. Porque, na verdade, o que o STF fez foi, baseado na força, determinar que uma notícia verdadeira não fosse levada a público única e exclusivamente porque envolvia um membro seu. A notícia é verdadeira porque, de fato, foi demonstrado por documento que o Marcelo Odebrecht disse. Ele disse, o amigo do meu pai é o ministro Toffoli. Ele disse, isso esse é o consta fato. na delação. Este é o fato. Pode ser que este fato seja mentiroso. Ou seja, que não seja o Toffoli, que o Marcelo Odebrecht tenha mentido. Estava se referindo talvez a uma outra pessoa? Pode ser que sim. Sim, mas o fato é que a revista trouxe o quê? Que o Marcelo disse isso. E o Marcelo disse. Então este fato é de importância do público. O seu público que nos escuta, se houve uma notícia dessa, obviamente que tem que saber dela e tem que poder debater. Porque, afinal de contas, o ministro do Supremo é o presidente de um dos 3 poderes da República. Se ele é acusado de ter participado de um esquema, ele que tenha todo o direito de defesa, mas não pode simplesmente desqualificar o acusador e proibir que isso seja noticiado. Quanto mais poder e publicidade envolverem uma autoridade, maior deveria ser a tolerância com comentários disparados contra ela por cidadãos comuns. Essa é a boa doutrina das democracias, mas não é o que a gente tem visto aqui acontecer no Brasil. Inclusive, agora recentemente, o ministro Alexandre de Mello determinou que contas de Facebook, de mídias sociais fossem rastreadas pela Polícia Federal e ordenou mandados de prisão e até de tomadas de documentos. Como que o senhor analisa isso? Tá, amanhã a vítima pode ser você. Amanhã a vítima pode ser eu. Ou seja, numa democracia, você, por exemplo, faz um programa que atinge uma camada expressiva da nossa população, população essa que precisa ser esclarecida, que precisa poder debater. Eu vejo que você aqui no programa permite que os ouvintes liguem e façam perguntas e intervenham e digam o que querem saber. Como que pode, então, um poder vir e simplesmente calar você, cala o povo? Isto é antidemocrático e isto é um sintoma muito grave de uma época em que nós estamos vivendo, em que se desrespeita tudo. Na medida em que se deu a cada cidadão a possibilidade de, ao manusear o seu celular, ele conversar com o mundo nas redes sociais e atingir todo mundo, ele se acha, então, o todo-poderoso. E é mesmo, o todo-poderoso é o povo. O que é democracia? É o governo do povo, para o povo, pelo povo. Agora,
aqueles que são colocados lá pelo povo, muitas vezes, se esquecem. Né? É aquela história. Você convida, o sujeito vem e fala mal de você. Então, o judiciário hoje no país é um judiciário atuante, é um judiciário bastante, digamos assim, comprometido, mas às vezes desborda, às vezes destoa, às vezes se desvia, como nesse caso. Ao invés de defender a Constituição, foi contra ela, abusando da posição de ser o guardião dela. O Ministério Público, na vontade de fazer justiça e na sede de protagonismo, algumas vezes destroem reputações de pessoas sem mácula. Como reverter um processo desse depois que a água já desandou, já desceu a montanha? Olha, já diziam os antigos, né? Eu sou meio antigo, não vou dizer que sou totalmente, que uma vez que tem coisas que não voltam, né? A palavra dada, a flecha lançada. Então, são coisas que, na verdade, a lei diz o seguinte: olha, a liberdade de imprensa é total. A liberdade de opinião também. Eu posso dizer o que eu quiser, mas eu tenho que ser responsável. Se eu acuso você, Tatá, de um crime, isso está lá dizendo que é uma calúnia se você não cometeu esse crime. E se é calúnia, eu vou ser processado, eu posso ser condenado, posso cumprir pena, e você ainda pode propor contra mim uma ação de indenização, que vai me atingir naquele órgão sensibilíssimo de todos nós, que é o bolso. Então, o que o legislador, o constituinte, na época em que a Constituição foi feita, ponderou? Olha, é mais fácil eu não censurar e permitir que todos falem o que quiserem, mas eu vou responsabilizar. Ninguém pode falar nada impunemente. Pode falar tudo, mas vai responder e se responsabilizar pelo que fala. Isso é a máxima, isso seria a máxima da democracia. De todas as democracias, porque sem isso o mundo não caminha. Para onde iremos sem isso? Viveremos num estado totalitário que nos vigia e nos pune e nos proíbe de tudo com antecipação? Né? Ou seja, na época da ditadura havia o censor nas redações dos jornais. Antes do jornal ser rodado, o censor olhava. Aquilo que ele cancelava, simplesmente o jornal ou saía em branco ou botava uma receita de bolo no lugar. O que era proibido? Era proibido aquilo que o censor, que era o Estado, entendia do jeito dele que o povo não podia saber. Então o povo vivia na ignorância. Nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar a esse tempo. Nós ganhamos uma liberdade que temos de saber exercer. Inclusive, Tatá, não só para falar, mas também para votar. O senhor deve conhecer sistemas de outros países, né? O que aconteceria num país desenvolvido, numa sociedade mais crítica, se um membro de um Supremo Tribunal Federal tomasse uma decisão como essa que foi tomada aqui no Brasil em relação ao cerceamento de uma notícia, né, e até o uso da sua autoridade para retirar essa publicação do ar porque mencionava um membro do Supremo? Olha, eu não conheço um caso assim em outro país desenvolvido. Né? Quer dizer, então eu acho que... O senhor acha que isso é inédito? Num país como o Brasil não é inédito, porque nós já tivemos. Já. Por isso que às vezes se chama o Brasil de República das Bananas. Né? Como se fosse a casa da mãe Joana. O sujeito eleito é nomeado e ele dá as costas para o povo, dá as costas para a lei e vira a pequena autoridade, como se aquilo que ele cuida fosse um feudo, e lá ele deixasse entrar ou sair quem ele quisesse. Então essa ideia do exercício da autoridade de forma arbitrária, isso é um compromisso que essas pessoas tacanhas, de cérebro pequeno, sem compromisso com a liberdade, sem compromisso com as instituições, resolvem se adonar daquele espaço e viram os verdadeiros imperadores, né, tiranetes, como se chama. Então, num país desenvolvido, esse sujeito ele seria forçado a renunciar, obviamente, né, e não teria a mínima possibilidade de continuar exercendo seu cargo. Estamos entrevistando Nilei Amarília, advogado há 35 anos, especialista em direito penal e direito processual, né, e está aqui falando conosco, ele que é professor universitário há 26 anos. Nilei, mais uma pergunta. Como então resolver esse dilema, esse paradoxo entre, né, aqueles que falam gratuitamente e de maneira às vezes irresponsável, né, usando às vezes até de fake news? Como lidar com essa situação, né, diante, por exemplo, de uma pessoa que está revoltada, uma pessoa que quer simplesmente poder fazer uso, né, da sua rede social ou do seu métier de amigos para poder
desabafar uma situação. O Tatá e ouvintes, vocês podem, obviamente, que criticar. Toda crítica, ela é permitida. Agora, dentro dos limites da lei. Por exemplo, no grupo de WhatsApp, olha, esse STF é uma vergonha. Pode falar. É óbvio, eu não confio no STF, o STF é uma vergonha, é vergonhoso o que fizeram, isso é um absurdo, é contra a lei, não podia ter soltado Mas os esse caras fulano. escreveram isso e Não. a Polícia Federal foi na casa dos caras. Não, na verdade, o que escreveram e o que disseram, porque aí... Estava além disso. Estava muito além disso. Né? Eu mesmo, eu tenho Twitter e já critiquei o STF. O que não pode é você acusar de um crime, como eu vi dias atrás, um senador da República dizer que o Gilmar Mendes vende sentença. Isso é um absurdo, ele dizer isso. Ele não tem como provar. Não é que não tem, isso? não é só como, que além de não ter como provar, isso é acusar alguém de um crime sem dizer que sentença, quando foi, para quem, quanto recebeu. Quer dizer, você não pode, Tatá, simplesmente porque viu aí passar um carro branco e você tem um carro branco, né, e aí caiu um sujeito lá adiante, dizer, o Tatá atropelou fulano. Quer dizer, é você simplesmente dizer aquilo que você acha, pelo talvez motivado por uma questão instantânea e momentânea, mas com irresponsabilidade. Você pode criticar, você pode dizer. A lei está aí para isso. Desde que é amparado em informações. É a mesma coisa você aqui, você vai checar as notícias que chegam, os fatos. Eu lembro bem agora que a semana passada o mundo inteiro disse que 2 portugueses foram ver o jogo do Benfica numa cidade alemã e erraram por 600 quilômetros. Ontem, eu vendo a televisão portuguesa, eles disseram o seguinte, que isso foi uma jogada de uma revista alemã, chamada Freund. Essa revista criou um fato, contratou atores, jogou isso na rede social e todo mundo repercutiu. E a revista provou o quê? Que as pessoas acreditam no que veem, no que escutam e repercutem sem checar. Então, este é o grave crime, ou a grave falha da modernidade. Você ter na mão um aparelho potente como é um celular, onde você pode interagir com o mundo e dizer o que lhe vem na cabeça. É evidente que você pode dizer tudo o que você quer, mas saiba que por isso você vai ser responsabilizado. Muito bem. Eu quero agradecer aqui a sua presença, elogiar aqui a entrevista, adorei a conversa, espero poder recebê-lo aqui numa outra ocasião que nós possamos falar mais sobre o Brasil, falar sobre comunicação, política, falar sobre o judiciário, né? E elogiar o seu trabalho, né? Nilei Amarília, advogada, 35 anos, especialista em direito penal. A gente conversou com ele aqui no nosso Café com Blink. Você pode ir participando a partir de agora no 991271027. A gente também está falando aqui sobre o tema do dia, onde a gente já vai discutir isso também. Nilei, muito obrigado e um excelente dia para você. Eu que agradeço, um abraço grande a você, aos ouvintes, e parabéns pelo programa. 7h34.